Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro bastante interessante, psicografado pelo Chico Xavier com mensagens de Emmanuel. Ele fala sobre o perdão, no capítulo 61. Perdão, remédio santo. E ele inicia com uma frase de Jesus que diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, que está em Lucas, no Evangelho de Lucas. É aquele momento em que Jesus está ali, nos momentos finais, sendo crucificado, em que ele diz essa frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Emmanuel nos diz: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade, em suma, a face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E nas doenças vulgares, reclamas despreocupação em favor da cura. É natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que te se refaçam as forças. E é verdade, quando temos ali uma dor física mais intensa, muito naturalmente nós buscamos uma medicação que alivie a dor, que nos faça sentirmos melhores. Mas ele diz aqui que do ponto de vista do espírito, pensamentos doentios, de queixa, de mágoa, de antipatia, isso causa lesões graves também na nossa alma. Tanto que, certamente, muitos consultórios médicos hoje, há pacientes que estão ali na frente de um médico com um problema físico, mas quantas vezes a causa não é uma mágoa, o rancor, essas queixas ali que perduram, constantes, que vão ali também debilitando as nossas células, não só físicas, mas as nossas células espirituais, que vão minando a nossa resistência. Por isso é que ele fala da necessidade do esquecimento para que nós possamos refazer as nossas forças. Esse esquecimento mais no sentido de não ficarmos alimentando aquilo que já aconteceu. Lembrando ali, repetidamente aquela mágoa, aquele rancor, como se simbolicamente nós tivéssemos aquela mágoa dentro de uma caixinha e todos os dias nós abrimos aquela caixinha e como se disséssemos: olha como eu sofri, olha que o outro me provocou, olha como eu sou vítima, olha como minha vida a partir dali não é a mesma por algo que alguém me fez. Enfim, nós temos esse exercício do perdão, do esquecimento e nós acabamos alimentando até diariamente aquilo que já aconteceu. Por isso é que para o nosso equilíbrio, para a nossa serenidade, para que a gente caminhe a partir de agora com um pouco mais de leveza, de segurança, está aí o exercício do perdão, que, como ele diz, é um remédio santo, bendito. Nós percebemos quando nós temos mágoa de alguém, quando temos ódio, o rancor, o desejo de vingança, o quanto isso atrapalha o nosso dia a dia, a nossa saúde, a nossa felicidade. É como se nós estivéssemos presos àquela pessoa por um cabo e cada vez que nós pensamos naquela situação, naquela pessoa, esse cabo como que se ganhasse consistência, massa e ficássemos ali cada vez mais presos ao outro. O dia em que nós conseguimos perdoar, o dia que nós conseguimos fazer com que aquilo não permaneça mais na nossa vida cotidiana, que bem que nos faz. É como se cortássemos ali com uma tesoura, aquele vínculo, aquele elo, e aí nós caminhamos mais tranquilamente, mais seguros, mais felizes, e deixamos também que o outro caminhe. Então, essa imagem simbólica desse cabo que nos prende, quando nós estamos com mágoa, e que quanto mais nós alimentamos, mais esse cabo ganha consistência, eu acho interessante para que a gente busque, então, gradativamente, dia a dia, pedindo muito a Deus, nos esforçando, para que esses vínculos eles sejam rompidos
e cada um possa seguir o seu caminho em paz. Ele continua dizendo que o perdão é, pois, um remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Vejam que interessante essa expressão, remédio para a euforia, porque é exatamente assim que fica a nossa mente, em plena euforia, né? Aqueles pensamentos descontrolados, desconexos, pensamentos ali que são de tão intensos, de rancor, de mágoa, de dor, que não se abre espaço para que a alegria chegue, para que nos sintamos bem, porque ficamos ali literalmente presos àquela situação, nessa euforia, né, nesses pensamentos descontrolados. E que trazem ali até um cansaço físico, né? A gente pode perceber que nesses momentos o peito dói, a respiração fica ofegante, a boca fica seca, né? Enfim, né? Altera a nossa pressão arterial. Quantas consequências, né, acabam advindo dessa situação. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, né, não conservar ali detritos e infecções do corpo físico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te feram, né? Aqui nós lembramos quando Jesus diz perdoar, o Evangelho fala, perdoar não 70 vezes, mas não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoar sempre, perdoar sem impor condições, né? Por isso ele diz, perdoa agora, perdoa hoje, perdoa amanhã, incondicionalmente, né? Ou seja, sem exigências. E quantas vezes nós já trazemos essa consciência que precisamos, que aquilo nos faria bem, mas nós vamos adiando, né? E lembramos o que o Evangelho diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está próximo. E é muito doído quando é alguém muito próximo, um parente, um pai, uma mãe, um filho, que nós queremos essa reconciliação, sentimos falta, sentimos saudades, mas não temos coragem, temos medo desse reencontro, ou o nosso orgulho, a nossa vaidade, que mesmo reconhecendo que não tomamos ali uma atitude correta, que fomos ali causadores talvez até daquela situação, a gente não tem ali a coragem de chegar e pedir desculpas, né? Ou de buscar uma reconciliação que faria muito bem para a nossa alma. Porque seria um ciclo que se fecharia para recomeçar ali um outro ciclo mais pleno, né? Mais alegre. E talvez a outra pessoa do outro lado esteja pensando a mesma coisa. Talvez ela tenha saudades de nós. Talvez ela queira essa reconciliação. Mas como nenhum dos dois acaba cedendo, né? Podemos aí correr o risco de amanhã desencarnar e deixarmos aí essa situação pendente. Então, se temos alguém que temos esse impulso, não percamos tempo, né? Mesmo que a outra pessoa não aceite, que ela não seja receptiva, depois nós poderemos falar, eu fiz a minha parte, eu fiz aquilo que me cabia, eu estou com a minha consciência mais leve, mais tranquila. Ele diz ainda, recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas imperfeições e as nossas fraquezas, né? Então, um ponto que nos auxilia para perdoarmos o outro é entender que todos, sem exceção, temos as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas angústias. Nós não sabemos exatamente o que levou a pessoa a tomar aquela atitude, aquele comportamento, como ela estava se sentindo, né? Como ela foi educada, como ela cresceu, quais são os traumas que ela alimenta dentro dela. Enfim, entendendo que todos têm as suas imperfeições e fraquezas, assim como nós, isso ameniza um pouco e nos ajuda a vermos o outro não como ali uma figura diabólica até, né? Diabólica no sentido figurado naturalmente, né? Já que o diabo
como concebemos no passado não existe, mas uma criatura até que consideramos perversa, mas que apesar dos erros que ela cometeu, talvez até contra nós, né, o exercício de procurar ver ali até pontos positivos, sermos talvez até solidários, né, e compreendermos que talvez se estivéssemos nas mesmas condições, nós teríamos tomado a mesma atitude, né, a mesma escolha que essa pessoa teve, né? Então, como ele diz, façamos aí procuremos, peçamos muito a Deus para que nós consigamos compreender, porque se nós revidamos, se alimentamos o mesmo pensamento, o mesmo desejo de vingança, o que nos difere do outro? Se o outro nos machucou tanto, se aquilo doeu tanto, mas se eu quero o mesmo para ele, né, eu estou me igualando, então não há nada que me diferencie. E se não há nada que me diferencie, nós somos iguais ali na revolta, na vingança. Então nós temos que esse exercício do perdão, a própria palavra perdoar, se a gente parar para pensar, tem o doar ali no final, né? É doar ali, nos abstendo, abdicando do nosso orgulho, da nossa vaidade. Nós dizemos, mas eu não tenho sangue de barata, é a minha dignidade. Mas quantas situações na vida, aquela frase que diz que é melhor ter paz do que ter a razão. Ele continua dizendo, é por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus diante dos seus próprios algozes, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então é muito significativa essa frase de Jesus, ele que foi um espírito o mais puro que passou pela terra, que não tinha nada ao que dever, que não tinha nada ao que pagar, aliás, né? E no entanto, nos momentos ali, com toda a dor física dele, né, já que estava sendo crucificado, toda a tristeza, né, pelo fato de nós não percebermos ali o evangelho que ele trazia, o que ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como se fôssemos ali crianças, né, que não estávamos percebendo o mal que nós estávamos fazendo a nós mesmos, ou que naquele momento aqueles espíritos estavam fazendo para si próprios. Então, quando nós odiamos, quando nós perseguimos, quando nós, a pretexto de defender a nossa dignidade, nós atacamos, é o mal que nós estamos fazendo a nós mesmos. Agora, aquele que consegue perdoar, que caminha mais livremente, mais leve, esse sim é cheio de coragem, esse sim é cheio de dignidade, esse sim vence a si próprio. Né? E é o que ele fala, que isso vai dissolvendo, né, toda a sombra, porque se vamos alimentando o rancor, a mágoa, isso vai se solidificando, isso vai coagulando, isso vai cristalizando. Agora, se pedimos a Deus que gradativamente nos ajude a superar, a ter outros pensamentos, a olhar para o futuro e não ficar olhar para o presente com vistas ao futuro sem ficar preso ao passado, esses pensamentos no bem, eles vão então dissolvendo essas mágoas, né? Então, o primeiro ponto é admitirmos, sim, que nós temos as nossas qualidades, mas também ainda trazemos esses sentimentos difíceis, e com as leituras, com as reflexões, mas sobretudo com o esforço diário, né? Procurando ali perdoar, entender o outro, o que não significa concordar, o que não significa apoiar, né? Mas pensarmos que cada um ali responde perante a própria consciência e que não sejamos ali os juízes implacáveis que apontam o dedo o tempo todo, mas olhemos para nós mesmos, né? O que há para ser melhorado dentro de cada um de nós. E certamente, como tantos falam, a hora que se consegue esse perdão, um novo caminho, uma nova etapa, um novo ciclo se abre, né?
e caminhamos então mais serenos, mais tranquilos. Então fica aí para a nossa reflexão, sempre gratos a Deus, a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos, para que possamos exercitar diariamente, né, o perdão, lembrando do título do texto, perdão, remédio santo, bendito, abençoado. Então nós vamos encerrando sempre gratos a Deus, a Jesus, e pedindo por todas as famílias da Terra, por todos os lares, por todos os suicidas, por todos aqueles que pensam em suicídio, por todos os que estão sozinhos, por obsessores, obsediados, e por todos aqueles que alimentam a mágoa, o ódio, o rancor, que Deus em sua infinita bondade nos ajude, para que possamos ter o coração mais sereno, mais tranquilo. Graças a Deus, graças a Jesus. Saudações a todos. Vamos retomar então, no último áudio, nós trouxemos um texto do livro Boa Nova, psicografado pelo Chico, de Humberto de Campos, em que ele nos traz um tema Maria de Magdala. Aliás, esse livro é belíssimo, traz ali muitas situações com detalhes que os evangelhos não nos trazem, e ficamos sabendo, né, como se fossem assim os bastidores, né, ficamos sabendo ali de muitos detalhes dessa vivência de Jesus junto aos seus discípulos, junto ao povo, especialmente aqueles com quem ele comungava uma intimidade maior. E até comentamos que me lembrei da Maria de Madalena, que a gente sempre se lembra dela, um grande exemplo. Nem costumamos trazer nada nessas datas que antecedem a Páscoa, porque, como já dissemos, a Páscoa, da forma como é comemorada pela cristandade, pelas outras crenças, não se encaixa na nossa forma, no nosso entendimento, né? Na nossa forma de compreender, porque o Espiritismo ele foi estabelecido baseado na ciência. Então, Kardec trouxe a fé raciocinada, diferentemente daquela fé, né, em que acredita-se porque nos colocam para acreditar ou estabelecem certos dogmas e, na verdade, quando surge uma situação, percebemos que a fé está muito frágil, porque não foi alicerçada na razão. Para uma fé ser duradoura, né, duradoura, ou seja, para que fique realmente em nós, e não apenas o rótulo de fé, é preciso que ela seja baseada na razão. Então, é sentimento, porque amar a Deus, né, buscar conversar com Ele, tudo isso é sentimento, né? Mas é preciso que compreendamos a Deus da forma adequada, pela luz da razão, para que não venhamos a duvidar. E como falávamos, não há como nos ligarmos a esse entendimento das outras crenças que comemoram, de certa forma, usando esse termo comemorar, né? Comemoram coisas que para nós realmente não faz sentido, né? Como entender os dias da quaresma, como entender os dias, a sexta-feira em que se voltam a Cristo morto, quando na verdade ele é o Cristo vivo, né? Quando pensarmos em Jesus, é a vivência, o ensinamento que ele nos deixou, e não a sexta-feira, que ocorreu de fato, e temos vários detalhes que a doutrina nos traz sobre essa sexta-feira, mas o que fica é realmente esse desfecho, né, para que houvesse aquele domingo de manhã, né? E mesmo domingo de manhã não tem como nós reverenciarmos da forma como as outras crenças reverenciam, que achamos justas. Isso não é crítica, são formas de crer, são entendimentos,
né? E cada grupo, né, cada crença ali se liga a determinadas leituras, todas respeitáveis, mas que para nós espíritas não fazem sentido. Então, respeitamos, mas não podemos nos ligar a determinadas comemorações que trazem questões que para nós não, não são verdadeiras, né? Como o corpo, como Jesus ter aparecido para Maria de Madalena e para os seus discípulos com o corpo que estava no sepulcro e que desapareceu. Isso contraria a lógica, contraria a ciência, então não há como entender-se desta forma porque não é fundamentado na razão. Mas vamos continuar, nós estávamos justamente falando no ponto em que Pedro, ele adentra ali um ambiente na sua casa e Jesus está conversando com a Maria de Madalena, com a Maria Magdala. E ele fica muito assim incomodado, né? E olha para Madalena com um certo olhar ali, ela sente aquele olhar glacial, como está escrito, quase denotando desprezo, né? E falamos que Pedro reagia como um homem da sua época. Era uma situação inusitada para a época. Jesus está conversando com uma mulher da vida, né? Então, tudo isso, da vida como se chamava na época. Então, tudo isso, para Pedro ainda era algo que ele não entendia. O tempo passou e ele compreendeu, né? Mas ele precisou de um trabalho íntimo para entender certas questões, não só ele, como todos os discípulos, porque diferia da forma como eles entendiam que devia ser o comportamento masculino diante da mulher, né? Então, ela vendo aquela situação, ela fala, foi onde paramos. Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu. Certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os dois últimos companheiros a partirem definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir aos seus desejos. Então, mais uma vez salientando que era uma situação muito delicada eles aceitarem Madalena naquele grupo, né? E então eles negam. Temiam-lhe o pretérito de pecadora, não confiavam em seu coração de mulher.
Maria compreendeu, mas lembrou-se do Mestre e resignou-se. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando ia às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, ao crepúsculo, vinham pousar como outrora nas alcapeiras mais próximas. O horizonte oferecia, como sempre, o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhes confiava suas meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia, aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhes fechavam. Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados em face de suas fraternas revelações a respeito das promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que os júbilos do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam-lhe as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias, e uma coragem indefinível se assenhoreara de sua alma. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes, todos os discípulos deviam ter bom ânimo. Então Jesus nos pediu bom ânimo, não nos esqueçamos disso. Voltando, os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do Mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver o que sabiam imolar-se. Jesus havia dito para ela, que era preciso imolar-se. Para amar é preciso imolar-se. E experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança.
Desde a sua chegada em todo o vale se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar no próprio coração. Então, ela, aquele grupo todo que ela se voltou levando esses ensinamentos, aqueles leprosos que ficaram no vale, às margens da cidade de Jerusalém, porque eles não podiam adentrar, baixou-se uma lei que eles não poderiam adentrar a cidade, eles tinham que usar, inclusive, um sino que tocava todas as vezes que eles se aproximavam da cidade para alguma compra, para que todos se mantivessem à distância, Então, aquele grupo estava ouvindo os ensinamentos certos, porque Maria de Magdala alcançou a essência dos ensinamentos de Jesus. Então, ela estava passando a todos aqueles que bebiam as suas palavras, ouvindo deste reino, que aquele reino era implantado no coração, diferentemente do que os judeus entenderam. Até os discípulos a princípio, até os seguidores mais íntimos a princípio, entenderam que era um reino que se estabeleceria aqui na terra, tanto que compreenderam que seria a salvação daquele povo que vinha de muitas e muitas escravizações, de muitas e muitas situações difíceis, Então, nós vemos, ela levar ali o cristianismo na sua pureza inicial. Então, continuando, desde a sua chegada em todo o vale, se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera guardava bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal que se encontravam em Éfeso. Lá estavam João e Maria, além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas, então deliberou pôr em prática seu humilde desejo. Isso se passou um grande tempo ela junto deles, mas os anos se passaram. A lepra tomou conta do corpo dela, ela envelheceu. Então ela sentia que estava chegando o momento do término da experiência física. Então, nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações. Envolvendo-os no seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos lhe traziam o fruto das esmolas escassas, e as crianças abandonadas vinham beijar-lhe as mãos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale, através das estradas ásperas, afastando de misérrimas choupanas. A peregrinação foi-lhe difícil e angustiosa. Para satisfazer aos seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício, observando as feridas pustulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizada sua aspiração por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade, mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se lhe desdobrava à vista, seu corpo alquebrado negou-se a caminhar.
Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde caridosamente. Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimentos, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Belíssima lição Maria de Madalena nos traz, tanto que tanto ela quanto Paulo são considerados os dois expoentes, os dois que passaram por uma conversão dificílima. Uma vencendo ali as dificuldades criadas, que uma hora nós podemos recordar, porque já vimos as razões que a levaram a deixar-se levar pela vida que escolheu até conhecer a Jesus, né? E o outro pelo seu orgulho de raça, né? Pelas suas crenças em Deus da forma como entendia. Os dois tiveram uma grande guinada e são lições de conversão expoentes, né? E é emocionante nós pensarmos que mudança, e que aproveitamento na mesma encarnação. É emocionante nós percebermos aqueles que numa encarnação conseguem dar uma guinada tão grande, né? Fiquemos então com essas reflexões, que fiquemos em paz.